Presidente, gravação iniciada. Ok, obrigado. Vamos retomar os julgamentos dos processos do período da tarde do dia 24 de junho de 2020. Paramos no item 185. Vamos retomar a partir do 186, que é da mesma empresa, Utamac, conselheiro Leonardo Macedo. Com a palavra, conselheiro. Vamos lá. Presidente, esses processos são iguais aqui do 186 até o 190, né, do 186 ao 190 na pauta. E a questão principal aqui é o ônus da prova. Então, eu passo ao relatório aqui, do 186, final 05. Cuida o presente pedido de ressarcimento de IPI, relativo ao trimestre de 2007, terceiro trimestre de 2007, PERDECOMP. Com fulcro no relatório, despacho decisório, aludido pleito foi parcialmente deferido. Em consequência, as compensações cujos créditos têm origem no ressarcimento em causa estarão homologadas até o limite reconhecido. Então, foi parcial. O contribuinte, de forma sucinta, relacionou as NCMs dos insumos em resposta à intimação fiscal. Inicialmente foram relacionadas somente às aquisições de insumo para a fabricação de embalagens. Entretanto, verificando-se a relação de notas fiscais de entrada e saída, constatou-se a comercialização de máquinas. Questionado a respeito, o contribuinte afirmou que efetivamente fabricava naquela unidade industrial as referidas máquinas e apresentou a relação de insumos utilizados na industrialização destas. Da mesma forma que, em relação à fabricação de embalagens, o pleiteante apresentou resumidamente o processo produtivo como reunião das peças e partes através de processos manuais, mecânicos, elétricos e eletrônicos. Inquirido a detalhar o processo produtivo das máquinas, no intuito de identificar com clareza as principais partes e peças, partes e componentes das máquinas fabricadas para fins de caracterização do conceito de insumo, o contribuinte apresentou o contrato de venda destas máquinas, cuja descrição mostrou-se novamente insuficiente. Tendo em vista os aspectos elencados, considerou-se para fins de crédito IPI os insumos relacionados pelo contribuinte, considerando as demais aquisições, nas quais houve aproveitamento de crédito. De forma a complementar a análise, efetuou-se a amostragem das notas fiscais. Tal. Então, a questão aí é a questão probatória. Tá? E é isso. Né? Ele é tão sucinto, se vocês forem no processo e olharem a mesma questão da fabricação das máquinas, quer dizer, veio da fiscalização que provocou para que ele falasse, para que ele se manifestasse, não parte dele. Então, a DRJ, ela joga improcedente em parte, e ele pede, então, aqui no recurso, ele apresenta recurso voluntário, e faz o pedido para que seja reformada a decisão, e traz agora, no recurso voluntário, ele traz algumas provas que desejam que sejam analisadas. É isso, esse é o relatório. Pode passar para o voto. Passo a análise do recurso voluntário. 3.1. Preliminar de nulidade. Por preterição do direito de defesa, essa é a alegação. A recorrente em sede preliminar alega que a DRJ considerou insuficientes para a comprovação dos créditos o conjunto probatório carreado nos autos e que tal procedimento seria contraditório ao disposto na lei. Ele cita a 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Sobre este ponto, entendo que não assiste razão à recorrente. A análise dos autos permite concluir que a DRJ fez análise das provas, entendendo que a recorrente apresenta provas insuficientes, sem elementos para comprovar o seu direito creditório. Então, está aí o trecho da DRJ. As provas a cargo da recorrente, para garantir o direito creditório, precisam ser robustas, com documentação contábil, fiscal, bancária e outras. A apresentação de layouts e catálogos se mostra insuficiente para a realização de uma auditoria. O
CARF possui extensa jurisprudência nesse sentido. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes, foram observadas, de modo que não restou evidenciada a ausência de motivação que implicasse cerceamento do direito de defesa, para caracterizar a nulidade, afasta a preliminar da nulidade. 3.2. Direito da recorrente ao ressarcimento dos créditos, oriundos da aquisição de insumos para a fabricação de máquinas. A recorrente transcreve trechos do contrato social e da legislação para defender seu direito ao crédito. Apresenta a lista de NCMs dos insumos empregados no processo produtivo, cita jurisprudência. Sobre este ponto, entendo que não assiste à razão recorrente. O ponto é uma repetição dos argumentos anteriores. Em sede de restituição ou compensação, compete à recorrente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a esta demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões. 3.3. Possibilidade de apresentação de novos documentos e solicitação de diligência em busca da verdade material. A recorrente defende o direito de juntada de provas posteriores, laudo técnico, cita o princípio da verdade material. A recorrente deveria trazer aos autos todos os documentos aptos a provar suas alegações, em regra no momento da apresentação da sua manifestação de conformidade, sob pena de preclusão. Admite-se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já oportunamente apresentadas, fato que não ocorre nos autos. A recorrente em sua manifestação de conformidade foi extremamente sucinta. Somente agora, em sede de recurso voluntário, procura ser mais detalhada quanto às suas provas. Sobre este ponto, entendo que existem limites ao princípio da verdade material e formalismo moderado, não podendo tais princípios serem utilizados, em qualquer caso, para anular todo o histórico dos julgamentos autos. O princípio da verdade material e do formalismo moderado não se prestam a retirar por completo da recorrente o ônus de haver minimamente demonstrado seu direito quando a manifestação de conformidade. Quando o interessado está reclamando créditos tributários, a ele cabe o dever de esgotar as modalidades probatórias listas que lhe são ofertadas, não podendo reclamar apenas na última instância. A observação é a princípios, pois que a aplicação deles envolve limites que devem ser observados. A recorrente inova em recurso voluntário. E aí eu cito jurisprudência e nego provimento. Finalmente, quanto ao pedido de suspensão da cobrança, cabe esclarecer que é uma garantia assegurada na legislação. Enquanto o processo administrativo fiscal está em curso, pendente de apreciação de recurso, a exigibilidade do crédito está suspensa, conforme disposição do CTN. Então, eu nego provimento. Eu queria esclarecer, pessoal, que em um processo meu passado, que eu baixei em diligência, mas era um caso diferente, onde na manifestação de conformidade havia uma planilha, havia as indicações, havia tudo, tinha feito todo, já tinha avançado bastante, então ele aí apresentou as notas fiscais. Aqui não é o caso, aqui é um caso distinto. É isso, presidente. Será que eu estou no processo correto? Final é 849/2011-05. É. Você está dando parcial provimento? Não. Negando. No meu voto, tá, na minuta que eu abri, tá? Ah, é? De vocês? A minha está negando. Negando. Negando o provimento. É isso aí. Eu estou negando. Quer que ponha de novo lá? Põe. Aliás, negando em negrito, com letras. Isso. É verdade. Olha o que cai. Espera aí. Deixa eu pegar. O processo aqui. O processo que eu estou o texto é esse aí, ó. Ó, pegar aqui. Ele está no 186, né? Isso.
Você precisa de permissão para executar esta ação. Não estou conseguindo copiar novamente, ó. É porque está aberto nos outros computadores. A gente teria que fechar aqui. Estou fechando. É só habilitar a edição, aí clica no amarelinho. Aonde? Habilitar a edição em cima do Word. Sabe o que é, o Macedo? De manhã eu copiei o que tinha na tua pasta. É esse o problema. Foi isso, e agora à tarde eu não copiei novamente. É só esse processo, presidente. É justo. Justo esse. Justo esse. A última versão que eu tinha dele aqui, às 8 horas e 50 minutos. Tem coisa mais nova, presidente. Rapaz, eu tenho que estar atualizado, né? A jurisprudência é dinâmica. Ela muda. Tá certo, agora eu tenho das 17h23. Ok. O Congresso Nacional está trabalhando, não tem lei o tempo todo, presidente. Enquanto vocês dois verificam isso aí, eu preciso dar uma saidinha de menos de 2 minutos, ok? Ok. Pedro, a Rose já entrou em contato comigo, eu só não consegui ouvir ainda. Tá, anotei aqui, vou ouvir a Rose. Conselheiro Pedro e conselheiro Leonardo, microfone aberto. Tá fazendo muito barulho meu microfone? Meu, tá? Mas tá fazendo muito barulho? O meu? Acho que é a janela. Fechou. De volta. De volta. Então, o voto do relator é no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Elcio. Bom, a questão é o seguinte. Eu estava verificando o processo aqui. Assim, a delegacia já tinha reconhecido 95% do que ele tinha pedido. Então, é só um resíduo que está sendo discutido aqui. E esse resíduo, na manifestação de conformidade dele, ele já explicou que ele tem 2 plantas. Uma produzindo determinado produto e outra produzindo máquinas e equipamentos. E junto à manifestação de conformidade, ele trouxe a relação dos insumos que ele comprou para aplicar na fabricação dessa máquina, trouxe também prospectos mostrando o tipo de máquina,
Na delegacia, ele já tinha apresentado notas fiscais de venda dessas máquinas, comprovando que realmente ele vende essas máquinas. E como foi a própria fiscalização que levantou essa questão, provavelmente a fiscalização teve acesso a alguma nota fiscal que ele comprou peça de máquina, né? Que foi a partir daí que ele foi questionado. Isso aí não está bem claro. Mas ele trouxe, eu achei que ele trouxe um conjunto probatório, não assim extensíssimo, mas indicando que realmente ele teria aquela produção lá. E aqui no recurso voluntário, ele traz também um parecer técnico de um engenheiro mecânico informando todas as peças que são aplicadas no seu processo produtivo. Então, eu acho assim, só que a fiscalização, porque como lá durante a fiscalização, pelo que eu percebi, né, lógico que foi como é muito extenso o processo e são vários detalhes, pelo que eu percebi aqui, a fiscalização foi intimando ele e ele foi trazendo novas coisas, né, e tal. E a fiscalização considerou que isso ele estava tentando postergar, sei lá, e tal, mas não me pareceu assim, não. Então, assim, eu vejo que tem provas, assim, bem interessantes. E agora com esse novo parecer técnico, demonstrando todo o processo produtivo dele, dessas máquinas, eu acho que valeria a pena baixar em diligência para que a delegacia reanalisasse essa questão. Elcio, você deu uma olhada na manifestação de inconformidade dele? Dei. Ele aqui, ó, quer ver? Ele fala que, ó, o item 5. Até junho de 2010, a hora peticionária mantinha 2 plantas de fabricação, uma situada em Palmeira e outra em Pinhais. Na unidade de Pinhais é desenvolvida, entre outras atividades, a fabricação de máquinas industriais. Essa unidade foi vendida para outra empresa em junho de 2010, sendo que a partir desta data, a hora peticionária mantém apenas sua sede em Palmeiras. E para a comprovação da atividade relacionada à fabricação de máquinas, a hora peticionária identificou o processo produtivo da máquina e anexou diversos documentos como contratos de vendas de máquinas, quais foram considerados insuficientes. Assim, para que se justifique o processo produtivo, além das informações já prestadas, mencionadas, ele junto ao relatório da ação fiscal, que trata do processo produtivo de máquinas, hora peticionária contém catálogos, layouts, descrição detalhada de diversos componentes adquiridos. Aí, se você for seguindo lá na manifestação de conformidade, primeiro tem aqui, ó, tem aqui o manual da máquina, mostrando todos os dados técnicos da máquina. Mas, Elcio, eu vi, ele botou os layouts, ele botou esses... Mas a documentação fiscal, contábil, ele não anexa nada, Elcio, na manifestação. Mas essa questão da fiscal, eu acho que essa questão não foi levantada, não. O que foi levantado é que ele não comprovou que aquele insumo é aplicado na fabricação de máquina. É isso que eu estou entendendo. A questão de não está registrado na escrituração. Quer ver? Deixa eu ver aqui a manifestação do fiscal. Essa questão não está controvertida, não. Quer dizer, isso aí foi comprovado. Aqui o fiscal fala sobre a incidência do IPI. Aí ele está falando que somente admite o que modifica a natureza, funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade do produto. Fala sobre os créditos básicos de IPI, né? Que são aquelas apuração do direito creditório, que ele fala que os arquivos digitais que a normativa, depósito de documentos solicitados, aí, ó, ele pediu os livros digitais, os arquivos digitais, previstos na instrução normativa, assim como os livros fiscais. Aí ele fala, de posse dos documentos solicitados, passou-se a efetuar a auditoria do crédito pleiteado. Preliminarmente, verificou que os créditos de IPI foram decorrentes de aquisições de insumos para a fabricação de embalagens plásticas no estabelecimento localizado na cidade de Pinhais. Posteriormente, a planta industrial de embalagem foi alienada e o estabelecimento encontrado em condição de matriz. Por sua vez, após este evento, a unidade de Palmeira, município, passou a essa condição. A empresa passou a atuar exclusivamente com embalagem de papel, deixando de atuar no negócio de embalagens plásticas. Aí ele vem aqui, eu contribuí de forma sucinta relacionada nesse inicialmente foi relacionamento às execuções de insumo para a fabricação de embalagem. Entretanto, verificando-se a relação de notas fiscais de entrada, ele teve acesso às notas fiscais de entrada. Constatou-se que a comercialização de máquinas. Questionado a respeito, o contribuinte afirmou que efetivamente fabricava aquela unidade industrial as referidas máquinas e apresentou relação de insumos utilizados na industrialização destas.
Da mesma forma que em relação à fabricação de embalagens, o pleiteante apresentou resumidamente o processo. Ele achou que a questão é que a fiscalização achou que o processo produtivo não ficou bem demonstrado. Mas isso, a meu ver, no recurso voluntário, ele supriu isso aí completamente. Não é questão de documentos, os documentos foram analisados. É uma questão de interpretação. Então, o meu voto é converter em diligência para que seja reanalisado o pedido do contribuinte. Elcio, esse crédito... Em termos de valor, é ridículo. Entendi. Não é o caso, né? Não, mas esse crédito... É crédito básico de PI. Crédito básico de PI. MP, PI, ME. Insumo, conceito de PI. Isso. Esse insumo... talvez não... peças para produzir máquina. Talvez esse insumo não necessite de livros fiscais. Não, mas ele apresentou os fiscais e as notas fiscais. Bastaria ele fazer esse link, né? Não, isso aqui é aplicado se ele justificasse assim, isso não é insumo, aí seria diferente. Eu li o recurso voluntário e achei que a defesa não despendeu tempo, alegação suficiente para fazer, olha, isso é realmente insumo, aqui e ali. Quando eu olhei o processo, eu bati o olho rapidamente, claro, enquanto a gente estava julgando o outro processo. E achei que ele foi muito sucinto, até demais nesse ponto. No recurso? No recurso. Não, eu estou com o recurso aqui aberto, não achei sucinto, não. Não achou, não? Não. Ele pede a nulidade do acordo, né, porque não analisou as provas que ele apresentou, e na sequência, ele defende o direito ao ressarcimento dos créditos de PI, o direito da aquisição de insumo para a fabricação de máquinas. E reafirma tudo aí, inclusive reproduz o estatuto dele, com a cláusula demonstrando que ele fabrica máquina. Tá, deixa eu olhar aqui. O laudo técnico é para comprovar que aqueles insumos são utilizados nas máquinas que ela fabrica, né? Exato. Envase ultralimpo de alimentos. Então ele traz até a descrição de todos o processo produtivo dele, ó, a listagem das peças que são utilizadas. Não é verdade, esse recurso aqui não. Esse recurso aqui a questão é mais dúvidas sobre o processo produtivo, aí, né? Parece que ele esclarece no laudo. Né? Ele esclarece, está bem. Pois relator convencido ou... Não, eu achei insuficiente. Eu acho que ele não deixou para o último momento. Para mim, ele precluiu. Ele não fez da maneira como... Para mim, está distinto do caso anterior. Tem a questão da preclusão, realmente. Ele foi dando várias oportunidades para ele apresentar essa documentação. Isso. Só deixou eu achei para apresentar um recurso. Nesse caso aí, eu senti que ele foi relapso. Eu não estou convencido com esse espírito do Elcio. Eu me convenço facilmente, mas não nesse caso aí. Na manifestação, que segundo o PAF, a prova tem que ser apresentada na manifestação, né? E na manifestação ele pode não ter sido. Ele já tinha apresentado os listos fiscais, as notas fiscais na origem. E na manifestação ele trouxe mais coisa. Eu acho que, não sei, está um rigor excessivo. Né? Mas é o meu voto. Está bom. Eu respeito o Elcio. Eu entendo. Voto do Elcio pela conversão do julgamento em diligência, é isso? Exato. Tem que votar primeiro, né, presidente? E o que for decidido pela turma, eu me curvo, não tem problema. Sim, é uma preliminar, né? Então, colocando em votação a conversão do julgamento em diligência, proposta pelo conselheiro Elcio. Leonardo Andrade. Presidente, eu vou acompanhar a proposta do conselheiro Elcio pela conversão do feito em diligência, até porque hoje nós julgamos o processo de minha relatoria, que também envolveu o crédito de PI,
e eles foram deferidos justamente em função do resultado da diligência. Então, eu acompanho a proposta de conversão do feito em diligência. Ok. Pedro, bom, o relator discorda da diligência, né? Conselheiro Pedro? Só um segundo, presidente. Me dá só um segundo aqui, eu estou vendo a manifestação de conformidade. Sim. De fato, aqui faltou uma descrição. Faltou ele falar que partes e peças eram essas que ele comprou como insumos e falar para que elas serviam, por que elas eram insumos. Mas você viu os anexos da manifestação? Não, eu vi os anexos, layouts e tal. Tem sim, Elcio. Você está certo também nesse ponto. O que eu acho que faltou é fazer o cruzamento, falar que partes e peças são essas e por que é insumo, né? Considerando que IPI tem um conceito mais restrito de todos, de insumo. E aí eu li a manifestação aqui, parece que ele deixou um pouco a cargo ou do fisco ou do julgador para fazer esse cruzamento para ele, né? Talvez eu também entendo que é um rigor excessivo não aceitar a prova no recurso voluntário. Mas, por outro lado, o ônus da prova, nesse caso, é auto de infração? Não, é pedido de crédito, né? Pedido de exato, não é auto, não. Crédito. É dele. Então, assim, eu acho que ele juntou e pode ter configurado o início de prova, sim, mas não o suficiente, porque parece que ficou para o ônus nosso de buscar e fazer esse cruzamento para ele. Assim, pelo princípio da colegialidade, eu entendo quando o relator não fica à vontade e realmente lendo a manifestação de conformidade, nesse caso, eu não teria ficado à vontade também se eu fosse o relator. Entendo a posição do Dr. Elcio, já segui essa posição várias vezes, né? Mas nesse caso em específico, eu acho que não vale buscar a verdade material, porque parece que a gente está fazendo um trabalho pelo contribuinte. Então, acompanho, nesse caso, o relator. Obrigado, Pedro. Marcos? Eu também estava dando uma olhada na manifestação ali. Ele fala no processo produtivo e apresenta um catálogo com a máquina que ele produziu, né? E só foi explicar mesmo em sede de recurso voluntário com o laudo ali, né? Aí eu fico meio dividido, né, entre a questão da preclusão e a verdade material, né? Mas, em dúbio, vou acompanhar o relator. Laércio? Dando uma olhada aqui, realmente é um caso extremamente complexo, mas já proferi outros, já me curvei a turma, melhor dizendo, em outros casos semelhantes que acabei, como diz, pelo princípio do colegiado e
pela diligência. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar a divergência. Talvez eu tenha anotado errado. Tá, você é divergência. Pela resolução, né? Pela resolução. Marcos, eu acho que eu anotei errado aqui. Eu vou acompanhar o relator nível provimento. Tá, eu anotei. Foi o que eu anotei mesmo. Márcio. Conselheiro Macedo, a questão se você tivesse esse sentimento que as provas foram contundentes, certamente você afastaria essa questão da preclusão, né? Porque eu estou preso aqui só quando você diz que quando o interessado está reclamando crédito tributários, a ele cabe dever de esgotar a modalidade probatória lícita e que são ofertadas, não podendo reclamar apenas na última instância. Então, eu não sei se o debate até transcorreu nesse sentido, porque não é a questão de preclusão, né? Porque se fosse a preclusão, você já tinha dito de forma mais direta. É a questão da prova mesmo que não confortou para prosseguir com a diligência, certo? Certo. É isso, né? Eu não me senti confortável, Márcio. Você tem momentos que você olha e você sente a boa-fé, você vê que a documentação e o contribuinte vem trabalhando nisso. Nesse caso aí, nesses processos, eu não achei que era o caso. Perfeito, eu só estou enfatizando isso até para certificar, porque quando acontece isso, pelo menos na forma que eu costumo construir meus votos, eu deixo claro que, sobretudo, superando a questão da preclusão, se ainda assim, né, questões de prova fosse contundente e tal, e ali naquele ponto, pode parecer que realmente você foi mais pela linha de precluir do que pela linha da prova. Não, eu vou pela linha da prova, então. Entendeu? Isso nesse último parágrafo ali do voto. Mas eu acompanho o relator, também acho que mas olha, eu me sinto, quando o Elcio também, eu entendo a posição né, de querer oportunizar, entendo. Eu só não me sinto confortável em tomar essa posição com esse caso aí. Só dar um esclarecimento adicional, porque eu procuro ser coerente, né? Porque como em casos até menos instruídos a gente baixa em diligência, né? E a diligência não é uma decisão definitiva, é algo que vai ser analisado e tal, coisa muito menos formalizado o processo, nesse sentido que eu me sinto obrigado em seguir esse entendimento. É por isso, só esclarecimento. Presidente, eu acompanho o relator. Então, o relator, né? Não sei, só a minha sugestão, de repente, deixar um pouco mais claro ali que realmente a prova Tá certo. Ponderando tudo que se foi falado, principalmente, e aí já pendendo o meu voto, né, por questões até com menos evidências, nós resolvemos pela conversão em diligência. E a dúvida que se levanta, diante da dúvida, sempre há que se pensar que o contribuinte pode ainda estar fazendo essa prova. Eu também vou acompanhar a divergência pela resolução e aí ficaria empatado. Nesse caso, em que o voto de qualidade ainda se aplica, então a decisão seria pela conversão do julgamento em diligência. A questão agora o texto dessa diligência, para eu constar em ata, de qualquer forma, assim, Paulo, eu posso até dar uma sugestão do texto de diligência, mas assim, eu só queria ponderar uma questão, porque no caso, porque tem os prazos que a gente tem que cumprir, né? Em julho eu saio de férias,
e eu já estou com 3 vistas e já estou com um voto vencedor também. Então, assim, para mim assumir esse voto vencedor seria um pouco complicado, mas eu posso dar a sugestão do voto da diligência. Não, eu faço, eu não me oponho a formular diligência. Ah, tá. Então você troca seu voto, então? Eu aqui estou para me curvar e a gente botar para frente, para andar, não para criar dificuldade. Ah, então tá bom. Aí depois volta e a gente vê o que fazer. Tá, como eu não proclamei o resultado ainda, mas Macedo, então, tá votando pela diligência. Pela diligência, não vou... Então fica... o resultado seria, então, o relator propondo a diligência, sendo vencido o conselheiro Pedro. Não, agora, mas não. O relator mudou o voto, presidente. Você acompanha o relator. E é unânime. Marcos e Márcio vão acompanhar o relator. Não, então tá, vamos acompanhar o relator. Não, o colegiado tem que ser privilegiado, né? Então, Agora, eu vou aceitar que o Elcio sugira os termos da diligência. o relator ponderou, voltou no seu voto, então acho que merece realmente, em nome do colegiado, rever o voto. Nesse caso, eu estou acompanhando também a diligência. Vamos nessa. Vamos. Vamos dar trabalho, não é pra gente mesmo. A delegacia. Paulo caiu aí. O presidente caiu. A delegacia vai receber, vai olhar e vai dizer, meu Deus. Vai gostar. Cadê o Paulo? Eu já volto aí. Só para avisá-los que a gravação está prosseguindo. E não sei. Voltou. Tô. Tem imagem, Paulo. Paulo, sem imagem. Márcio, não tá dando para te ouvir. Não, falei de manhã que a nossa pauta hoje estava puxada, hein? Ô Macedo, sabe o que pegou para mim nesse processo? É o seguinte, ele traz provas, que não é prova, né? Ele traz documentos, né? Mas ele não cruza esses documentos, não fala que partes e peças são essas e para que ele aplica. Ô Pedro, esse é o meu maior desconforto. Mas de qualquer forma, talvez realmente a gente estivesse sendo muito exigente com relação a... Se a gente for fazer essa coerência que o Elcio falou, né? Com, às vezes, provas menores a gente baixa, né? Se for... Só que, assim, de início, para mim, eu acho que o conceito de insumo para IPI, ele é muito restrito. É preto e branco, eu tenho que provar ou não. Faltou, né? Por isso seria uma exceção a essa regra nossa de baixar. Mas, pela colegialidade aí, a gente baixa. Né? Eu vejo que, em muitos casos, as empresas até têm um cuidado maior com as suas auditorias interna, né, e externa, do que, às vezes, com o próprio ônus da prova junto ao fisco. Mas, enfim, eu acho que o procedimento tinha que ser igual, porque numa auditoria de compliance fiscal interna, ou mesmo por auditoria externa, né, você tem que comprovar isso e rastrear. Não adianta você entregar só o documento. Né? Ele tem que explicar na defesa, né? Sim, mas... Desenhar, tem que... mas isso é difícil, Leonardo Andrade, você chegou a interromper a gravação ou não?
Não, foi contínua. Ok. Retomando agora, eu caí, a internet deu problema, retornei, mas não houve a interrupção da gravação. Estamos julgando o processo número 186, em que o relator acolheu a proposta de resolução. Então o voto agora, o voto do relator e acompanhado em unanimidade da turma, para a conversão do recurso em diligência, para que a unidade preparadora já tem documento a ser analisado ou ainda carece de intimação? A minha sugestão é que, como o ponto fulcral do despacho decisório foi a falta de apresentação do processo produtivo das máquinas, e considerando que na manifestação de conformidade ele apresentou prospectos e também uma relação de produtos ligados à produção, vindo no recurso voluntário acrescentar mais um parecer técnico assinado por engenheiro mecânico, contendo pormenorizadamente seu processo produtivo, para que a delegacia reanalise a questão do crédito no processo produtivo das máquinas. Mas o laudo não tem, né? O laudo tem. Hã? O laudo tem. Ah, já tem? Tem. Uma dúvida que bateu agora. Não restou só questão de direito, não? Para analisar se enquadra ou não? Aqui, ó, eu estou aqui na manifestação, no despacho decisório. Inquirido a detalhar o processo produtivo das máquinas no intuito de identificar com clareza as principais partes e componentes, o contribuinte apresentou contratos de venda dessas máquinas cuja descrição mostrou-se novamente insuficiente. Essa é a razão de decidir. E o laudo ele foi apresentado em sede de quê? Recurso? Segunda instância. Mas na primeira instância já tinha apresentado os prospectos das máquinas que ele vendia e uma relação de produtos. Não, uma relação de NCMs, né? Isso. Que uma NCM abarca um montão de produtos aí. Exato. A manifestação não foi um primor, né, de defesa, mas considerando que ele trouxe ao final o que foi o fundamento central do afastamento, que foi a falta do processo produtivo. Avisa o laudo. Mas a qualidade da defesa é isso que a gente já comentou aqui antes, né? A qualidade da defesa, ela deixa eu desejar. O produtivo ele já descreveu? Processo produtivo ele chegou a descrever? Sim, né? Tem laudo. Tem ele chama de parecer técnico. Parecer técnico. Uma preocupação que eu tive também, que como são vários processos, né, aqui o valor é irrisório em termos de financeiros, mas os outros a gente não sabe, né, vai que nos outros é significativo, né, então... Elcio, mas férias na Covid, Elcio?
Pois é, mas quando eu marquei era o ano passado, a gente nem sonhava com Covid, a gente sonhava com a Europa, com a América do Norte. Agora não estão querendo receber a gente em lugar nenhum, Elcio. Pois é. Mas se você arrumar um passaporte de ministro, você entra nos Estados Unidos. Brasil. Tá faltando passaporte, então. É só isso. Presidente, a sua imagem está em baixa definição? Vamos ver. Não. Agora sim. Proclamado o resultado? Eu estou escrevendo para poder ler. Ah, você está escrevendo. Perdão. Continuar assim, o pessoal vai perder o voo amanhã, hein? Vai, né? É. Tá certo. Bom, então vamos proclamar o resultado do item 186. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do recurso de diligência para que a unidade preparadora 1 analise o laudo apresentado em confronto com a descrição do processo produtivo, sem prejuízo de intimar o contribuinte a apresentar novos elementos que a autoridade fiscal julgar necessários. 2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito aos créditos. 3. Dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 dias se manifeste. Só a respeito, quando você fala uma sugestão, quando você fala do processo produtivo, falar que ele juntou, na segunda instância, o parecer técnico, assinado por engenheiro mecânico. Não, mas aí analise o laudo. Ou apresentado na segunda instância, né? Que senão... ser técnico apresentado. Técnico. Então, vou pôr entre vírgula. Em segunda instância. Então, ficou... converte o julgamento em diligência para a unidade preparadora. Analise o laudo para parecer técnico apresentado em segunda instância, em confronto com a descrição do processo produtivo, sem prejuízo de intimar o contribuinte para apresentação de novos elementos que a autoridade fiscal julgar necessários. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito aos créditos. Dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 dias se manifeste. Depois aí os erros gramaticais eu corrijo. Então, esse é o processo, o item número 186 da Rutamac. Nós vamos encerrar o presidente. O julgamento, sim. Ah, não, desculpa. Pode continuar, desculpa. Nós vamos encerrar os julgamentos dos processos do período da tarde do dia 24/6. Presidente, desculpa. É que você falou em encerrar, eu me antecipei e pensei que de repente você pudesse falar outra coisa. Mas já que a proposta é de encerrar a sessão do dia 24, como eu tinha falado, eu não sei se, porque o meu processo a gente não vai demorar, é muito rápido, porque é intempestivo. Então não sei se você já alocaria agora ou deixa mesmo para amanhã. Não, mas tem os processos, os demais processos da Rutamac, tem 2 processos do Pedro, tem processos do Leonardo. Não, ok. Sem problema. Amanhã só vai ter que decidir se vai retomar às 8 ou às 13, ou vai até avança meio-dia ou começa antes das 13. Encerrou a gravação, presidente? Presidente? Não encerra ainda não. Presidente? Sim. Uma dúvida. Os processo 187, 188, 189 e 190 é o mesmo resultado?
É o mesmo resultado? Então, ok. Então, eu já estou estendendo o resultado proclamado por 186 para os demais processos. Até o 190. Até o 190. Então, nessa sessão do período da tarde do dia 24, encerra com o julgamento do processo do item 190 da pauta. Então, nós retomaremos amanhã e no decorrer da sessão da manhã ou da período da tarde, retomaremos os processos a partir do 191. Então, eu vou anunciar no início da sessão da manhã quais processos serão julgados. Se não for os de hoje, eles ficarão para o período da tarde. Só precisamos deliberar se começaremos amanhã às 8 ou não. 8 né? Pode ser 8h30, não? Acho que 8h30 já ajuda, né? Eu digo 8h30. 8h30 é uma boa sugestão. Não sei se 8h30 já teremos o apoio ali. Não importa. A gente grava sem o apoio. 8h30 e 1h30. Tá, aí 1h30 a gente decide amanhã. E se ao invés de 1h30 a gente fosse até 12h30? Mas também podemos... Ele decide, né? Então amanhã retomaremos às 8h30, pelo item 191. Retomaremos com os itens de hoje. Então, os itens 191 da pauta até o item 200 serão julgados na sessão do dia 25/6 de 2020, a partir das 8h30 da manhã. Conselheiro Leonardo, pode encerrar, então, a gravação. Vou encerrar a gravação conforme determinado. Está dando para ouvir. Está dando para ouvir, Toledo. Errou, né? Vou encerrar a gravação conforme determinado. Certo.